pessoal! Pois é, estamos aqui então bem cedinho da manhã, o pessoal já está começando o buzinaço nesse domingo. Então, pessoal, estamos aqui então bem cedo da manhã, antes do galo cantar, nesse dia na cidade de Caibi, dedicado a esses dois poderosos troncos econômicos do município, que são os colonos e os motoristas. Então, na história do município, tudo começou então nas mãos calejadas dos colonos, que com muito suor e sofrimento foram capazes de vencer a natureza bruta, transformando a terra em fonte econômica primordial da própria família e da sociedade. Então, a atividade econômica do motorista veio com o progresso e desenvolvimento, mas não podemos esquecer também que as primeiras colônias sobreviveram e cresceram graças à coragem e bravura dos primeiros motoristas, das canoas, das balsas pelo rio Uruguai, uma atividade de grande risco, e pelos caminhões que transportavam as provisões, que as primeiras colônias precisavam no início da colonização, importantíssimos, suprimentos de toda a ordem, alimentos e tudo para os primeiros colonos, e esses caminhões que passavam por estradas que eram picadas antes, no meio do mato, depois abriram estradas que só passava um carro de cada vez. Se via um caminhão de um lado, o outro não passava, e era um risco, tinha que ser herói e corajoso nessa época aí. Então a gente agradece também desde essa época a esses motoristas que se arriscaram e deram suas vidas, alguns deram sua vida, porque era uma atividade de grande perigo. Então, meus amigos, foi preciso muita coragem para chegar desde aquela época até aqui. E digo para vocês, vai ser preciso muita coragem para nós, para prosseguir o legado e o sonho daqueles antepassados. Mas deixo para vocês um feliz dia do colono, e vamos pensar nessas palavras, e que Deus continue a dar força a esses dois ramos do trabalho na sua luta diária para garantir a sobrevivência da sua família e da sociedade. Que Deus os abençoe. Sim, pessoal, a gente comemora, então, nesse dia, a festa do colono e do motorista, Mas agora eu vou fazer uma recordação aqui sobre o nosso querido Carlos Cullmann, tá? Então, a filha dele, então, Gertrude Cullmann, ou Toots Cullmann, ela escreveu um livro, em que ela fala justamente a respeito da importância do colono e também da importância das mulheres, dos colonos, dos pioneiros. Então, ela diz no seu livro o seguinte, que às mulheres dos pioneiros seja aqui consignado um voto de louvor, porque são heroínas anônimas da selva com as mais diversificadas incumbências, como alimentar os filhos, cuidar dos animais caseiros, fazer as lides da casa, costurar, cozinhar, cerzir, ordenhar e muitas outras coisas mais. Seu trabalho nunca cessava. Quando o marido voltava para casa à noite, cansado do trabalho pesado, a mulher lhe servia o chimarrão e, enquanto ele descansava, ela continuava o seu trabalho noite adentro, dando banho às crianças, levando-as para a cama, escolhendo feijão e preparando tudo para a manhã seguinte. Era a primeira a levantar-se de manhã, fazia café, preparava as crianças para a escola, dava comida às galinhas e porcos, buscava leite e, quando o serviço de casa estava pronto, seguia o marido até a roça, auxiliando na plantação, para depois voltar correndo para cozinhar o almoço, lavar a louça, revisar as lições das crianças, para mais tarde voltar com o marido à roça. Faço questão, então, de entrar em detalhes porque quero prestar uma homenagem à mulher do colono. Pois sempre se ouve falar em colonos, mas raramente de suas mulheres,
que são, afinal de contas, o coração de nossas famílias. Então, nós também aqui prestamos homenagem ao colono e suas mulheres, ao motorista e suas mulheres. Então, pessoal, eu vou falar para vocês, vou contar um caso que está descrito no livro Espírito Pioneiro, a herança dos antepassados, de Maria Virch-Rode, tá? Eles moravam na região de Porto Novo, né? Que é a Itapiranga agora, e foram um dos primeiros colonizadores que chegaram lá naquela região, tá? Então ela escreveu um livro em que ela conta todos os episódios que aconteceram com os primeiros colonos que chegaram nessa região, tá? Porque a gente que chega aqui, a gente às vezes não tem noção de tudo que já aconteceu, né? Na época dos primeiros que povoaram essa região, né? Então, nesse dia do colono e do motorista, vamos passar um pouquinho, voltar um pouquinho ao passado, tá? E tentar imaginar o que era viver aqui nessa região, tá? Então, assim, ó, naquela região, naquele tempo, né, não tinha estrada, né? Para chegar até Itapiranga, eles tiveram que abrir uma picada no meio do mato, né? E depois dessa picada, daí abrir um pouco mais, virou uma estrada que passava um caminhão, tá? Era como eu disse, né? Eles tinham que combinar dos caminhões nunca se encontrar no caminho, porque se encontrasse não tinha como passar. Um voltava, era uma situação bem difícil. E daí a Maria, ela conta quando ela chegou em Porto Novo, né? Ela fez pela primeira vez na história, então, um caminhão roncou através da mata em direção a Porto Novo. Dela fala o seguinte: era incrível o que esses malucos motoristas da floresta se aventuravam em fazer. Nesse trajeto, nunca havia passado qualquer veículo, no máximo cavalos ou mulas, carregando no lombo os víveres necessários para os agrimensores ou construtores de caminhos que trabalhavam na mata. Na verdade, a viagem ia até muito bem. Por vezes o caminhão ficava tão inclinado que tudo rangia e estralava, ou então dávamos verdadeiros saltos por cima das raízes atravessadas no caminho. Em outros momentos, tínhamos que passar tão entre as árvores que pelo meu golpe de vista iríamos ficar acavalados. O carro, no entanto, sempre passava. Apenas alguns obstáculos eram simplesmente eliminados a golpes de facão. Para o motorista, é claro, foi uma viagem cansativa. Esses valentes homens, porém, tinham seu orgulho. A primeira viagem pela mata sempre é um risco, mas quem não arrisca não petisca. Em sua autoconfiança estão baseadas a sua vitória e a sua satisfação. Esses homens sem medo também são responsáveis para levar cargas, correio e provisões para abastecer a população na mata, mesmo com chuva e temporal. Mais tarde, eu tive por várias vezes, ocasião de observá-los e aprendi a admirar o seu trabalho. Então, vejam bem, né? Como a história se repete, essas duas classes de trabalhadores continuam essenciais como desde no começo da nossa colonização aqui do nosso município.